Plano Real, meus caros. Vamos falar alguns minutos, vamos passar um tempo discutindo o Plano Real. Antes de mais nada, para nós conseguirmos entender o que foi o Plano Real, nós precisamos voltar atrás no tempo. Nós precisamos entender todo o contexto da década de 90. Então vejam, a economia mundial ela é caracterizada pela ocorrência de diferentes fases. Assim como existem fases em que ela apresenta aumento da liquidez internacional, existem outras fases em que se observa redução na liquidez internacional. Em outras palavras, a economia mundial ela é cíclica, de tal forma que em alguns períodos a liquidez internacional se eleva e em outros períodos a liquidez internacional se reduz. Aqui no eixo X nós temos o tempo. No eixo Y nós vamos ter a liquidez. Atualmente, o dólar é moeda internacional, de tal forma que muito dessa liquidez é decorrente da política monetária americana. Por quê? Porque sendo o dólar moeda internacional, quando o Fed, o Banco dos Estados Unidos, Banco Central dos Estados Unidos, eleva o montante de moeda, essa moeda acaba indo para os demais países, acaba contribuindo para que a liquidez internacional se eleve. Quando o Fed faz uma política de redução na política monetária, uma política monetária contracionista, o montante de moeda em nível internacional se reduz, o que por conseguinte provoca redução da oferta de moeda internacional. Este é um dos fatores. Mas claro, o cenário externo também contribui e muito para a liquidez internacional. Por exemplo, a partir da década de 90 nós tivemos o efeito China, entre outras medidas. Ou seja, surgiu novamente, assim como que na década de 1960, 1970, o mundo observou um período de elevada liquidez internacional, o que possibilitou o milagre econômico. Na década de 90, na década de 90 até meados de 2010, colocar aqui 2013, a liquidez internacional se eleva, o que cria um cenário favorável à economia brasileira. A partir de 2013, aqui, década de 80. Na verdade, desde meados de 1975, bom, vamos colocar aqui, meados da década de 70, em torno de 1975 até 1990, crise segundo PND e crise de década perdida. Sendo este um período de retração na liquidez internacional. Aqui, Plano Real e crescimento brasileiro. Lulismo. Então vejam, o que nós observamos aqui? O desempenho da economia brasileira. Bom, vou colocar 2013 a 2020, que é o período atual. Crise econômica. Em outras palavras, como que a economia brasileira
ela apresenta uma elevada dependência externa, o comportamento da economia brasileira ele está, sim, atrelado ao comportamento dos demais países. Quando a liquidez internacional, quando o cenário internacional se mostra mais favorável, a economia brasileira cresce. Em períodos de retração da liquidez internacional, a economia brasileira passa por maus lençóis, passa por dificuldades. O que nós observamos lá na década de 90? Diferente da década de 80, ela foi uma década que foi favorável. Bom, vamos focar aqui apenas na década de 90. Então, essa década de 90 ela foi extremamente favorável para a economia brasileira. Ela possibilitou, desde o começo da década de 90, o Brasil fez todo um trabalho de abertura comercial e de desestatização. Este trabalho ele começa a ser realizado no governo Collor, ele tem continuidade, de tal forma que ele cria as pré-condições necessárias ao plano real. Meus caros, a abertura comercial, a desestatização, elas foram condições vitais para o sucesso do plano real. Particularmente, eu não acredito que o plano real teria dado certo sem esse contexto. Se não fosse por esse contexto internacional favorável, o plano real teria fracassado assim como os demais planos. Aqui. Então, essa abertura internacional vai ser o componente que vai garantir o sucesso do plano real. Isso implica em demérito, em desmerecer todo o esforço feito pelos gestores públicos nacionais, pela grande equipe que o Fernando Henrique Cardoso formou? Não, muito pelo contrário. Essa equipe merece todos os parabéns, eles conseguiram fazer o que era julgado quase impossível até então. Mas grande parte desse sucesso, ele é decorrente deste cenário internacional extremamente favorável. Mas por quê? Muito simples. Porque por um lado, a abertura comercial, então o governo ele começou a reduzir as tarifas dos produtos importados, de tal forma que isso possibilitou que os preços dos produtos importados concorressem com os preços nacionais. Em outras palavras, o que nós temos aqui? Os produtos importados, a abertura comercial, seguida por duas políticas aqui: redução de tarifas e valorização do câmbio, essas duas medidas colocaram uma camisa de ferro sobre os preços nacionais. Por quê? Porque a concorrência com os produtos importados simplesmente impossibilitou que as empresas nacionais aumentassem os seus preços. Essa foi a mágica do plano real. Se utilizar da abertura comercial para aumentar a concorrência. De tal forma que esta concorrência elevada dos produtos nacionais com os produtos importados inviabiliza qualquer ação voltada para a elevação no nível de preços.
Então, o cenário ele começa a ser construído no começo da década de 90, ele vai sendo paulatinamente construído, as tarifas vão sendo reduzidas, até que o plano real ele se utiliza desse instrumento, ele vai realizar uma valorização brutal do câmbio. O câmbio vai ser simplesmente valorizado. Na verdade, o que nós vamos observar aqui é uma sobrevalorização do câmbio. Hoje se reconhece que essa sobrevalorização cambial ela foi exagerada. Como resultado, claro, por um lado nós tivemos a estabilização da economia. Por outro lado, falências, uma onda de falências. Particularmente eu tenho uma grande admiração pelo Fernando Henrique Cardoso. Por quê? Porque ele simplesmente bateu de frente com todos os setores da economia. E disse e afirmou com todas as palavras: só existe uma solução: se adaptar. As empresas que não se adaptarem vão falir. A economia vai ser aberta, a taxa, o câmbio vai ser valorizado e as empresas ineficientes não existe espaço para empresa ineficiente nesse país. Se a empresa for ineficiente, a concorrência com os produtos importados vai quebrar essa empresa. O que ocorreu? Então, o sucesso do plano real ele foi conseguido às custas, meus caros. Às custas de uma grande onda de falências. Muitas empresas nacionais faliram. No entanto, essa condição ela se mostrou imperativa. Por quê? Para que uma vez que o plano real fosse adotado, então vejam, qual que é o nosso desafio aqui? Vejam, vamos imaginar o seguinte: o governo ele veio e adotou o plano real. Ele disse, a inflação agora é zero. Qual que é o desafio, o grande desafio que este governo precisa enfrentar e que nenhum dos governos anteriores, nenhum dos planos anteriores conseguiu resolver? A ocorrência de um choque. Então vejam, uma vez que a moeda tenha sido estabilizada, os agentes eles vão tentar aumentar o seu nível de preço. Aqui, vamos relembrar das aulas passadas. O que nós vimos? Nós temos aqui o comportamento da renda de um agente específico. O que nós sabemos? Este agente, ao longo do tempo, a inflação vai corroer a renda desse agente. Passado um determinado número de períodos, esse agente irá tentar reaver o seu nível, o seu patamar original de renda. Aqui o seu pico de renda. Então vejam, nós temos aqui o pico de renda deste agente. E nós temos o piso inferior aqui. Bom, se é piso tem que ser inferior. O que acontece ao longo do tempo? Este agente ele reajusta a sua renda e a inflação vai corroendo essa renda paulatinamente, dia após dia. Chega um ponto que este agente vai fazer o quê? Ele vai reajustar a sua renda novamente. A inflação vai voltar a corroer a sua renda. Ele vai lá e pede um novo reajuste. Reajusta novamente. Então vejam, o grande desafio do plano é este. Por quê? Porque vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que o plano ele acaba com a inflação exatamente neste ponto aqui. Então, a partir deste ponto, a inflação acabou. A inflação é zero. Qual que é a consequência? Esse agente, a partir deste período, ele não tem mais recuo na sua renda. Qual que é o problema? Se nós formos olhar aqui,
Este agente ele tem uma expectativa de uma renda média ao longo do tempo. Vamos retomar o ponto inicial. Então vejam, aqui está o nosso agente. Esse agente, através dessa estratégia de reajuste da sua renda, ele garante uma determinada renda média ao longo do tempo. Sendo que este agente, o que ele vai fazer? Dada a existência de um conflito distributivo, esse agente ele vai tentar defender com unhas e dentes essa sua renda média. Vamos representar por essa linha verde. Então vejam, com isso, o que vai acontecer? Alguns agentes eles acabaram de reajustar os seus preços, de tal forma que a sua renda ela está superior à sua renda média, o agente A. No entanto, outros agentes fazem um longo período de tempo que eles reajustaram seus preços, de tal forma que a inflação ela simplesmente corroeu a grande maioria do seu poder aquisitivo. O nosso agente B. Qual a implicação disso? O agente A, ele se encontra com a sua renda acima da renda média. Já o agente B, ele encontra com a sua renda, o seu nível de preços lhe confere uma renda média inferior à renda de equilíbrio, a renda dele é inferior à renda média. Consequência, agora vem o governo e estabiliza a economia. Vamos dizer que o governo estabiliza inclusive a economia, vamos ser generosos com a agente A, com a agente B e considerar que o governo estabiliza a economia neste ponto. Vamos representar essa linha nessa cor, laranja, dourado, sei lá. Então, o que nós observamos aqui? A partir deste ponto, este agente ele não tem mais retenção no seu nível de renda média. A sua renda está estabilizada. De tal forma que nós podemos ignorar tudo isso, não vai ter mais inflação nessa economia, segundo o governo. Qual que é o problema? Vejam aqui, para o agente A, essa situação é simplesmente maravilhosa. Por quê? Porque a partir deste ponto, aqui o nosso agente B, a partir deste ponto, esse plano de estabilização adotado pelo governo pegou este agente a um longo período sem reajustar os seus preços, de tal forma que o seu nível de renda é inferior à renda média. Para o agente A, a situação é exatamente oposta. Esse agente, como que faz um breve período de tempo que ele reajustou o seu nível de renda, então agora o governo ele adota a política de estabilização de tal forma que este agente ele não observa uma retenção na sua renda. O seu nível de preços permanece nesse patamar. Para este agente, essa política é maravilhosa, conseguiu realmente resolver o seu problema, fez com que ele observasse, com que ele passasse a ter uma renda superior à renda média. Qual que é o problema aqui? O problema, meus caros, é que o agente B ele se encontra exatamente na situação oposta. Esse agente ele foi pego a um longo período de tempo sem reajustar os seus preços. Consequência, essa política vai fazer com que ele tenha uma perda real de renda. O que esse agente vai fazer? Ele vai tentar, de todas as formas possíveis, recuperar a sua renda média. Então, este é o primeiro grande desafio de qualquer plano de estabilização. Então vejam, nós temos uma defasagem entre o reajuste dos agentes. Os agentes eles não reajustam seus preços ao mesmo tempo, de tal forma de que existe uma memória inflacionária.
Então vejam, este agente aqui, ele apresenta uma memória inflacionária. Por quê? Tá, a inflação a partir de hoje é zero. Mas e a inflação passada? Toda a inflação passada observada por esse agente, ele ainda vai considerar o efeito dessa inflação. Mesmo se a inflação a partir de hoje for zero, ainda existe um resquício decorrente da perda de renda que este agente observou devido à inflação passada. Então, o grande desafio de qualquer política de estabilização é exatamente a existência dessa defasagem entre os agentes. Por quê? Porque se não existisse defasagem, o que o governo faria? Nessa situação, tanto o agente A quanto o agente B, eles se encontrariam aqui neste ponto. Nessa situação, o que o governo precisava fazer? Ele só precisaria esperar que a renda corroesse a renda, que a inflação corroesse a renda até que todos os agentes chegassem na sua renda média. Neste ponto, o governo adotaria o plano de estabilização e a situação ficaria perfeita para todo mundo. O problema é que existe defasagem, de tal forma que não é possível se adotar um plano de estabilização de tal forma, esperando os agentes se encontrarem na sua renda média. Por quê? Porque parte dos agentes, eles sempre vão se encontrar acima da renda média e outros abaixo da sua renda média. Justamente pelo fato dos preços não serem reajustados ao mesmo tempo. Consequência, sempre vão existir agentes que apresentam uma memória inflacionária e uma vez que a política de estabilização seja adotada, eles vão tentar reaver o seu nível de renda. Assim, a pré-condição para que o plano dê certo é acabar com a memória inflacionária. É fazer com que... E também, então vejam, aqui nós temos duas condições para que a inflação seja eliminada dessa economia. Primeiro, acabar com a memória inflacionária. Segundo, acabar com a defasagem entre os preços dos agentes. E terceiro, evitar que este agente, digamos, teve algum agente que foi pego, por mais que a política do governo tenha tentado acabar com a defasagem e com a memória inflacionária, teve algum agente que ainda foi prejudicado? Nesse caso, aqui, as exportações, a concorrência externa deve inviabilizar este agente de elevar a sua renda. Por quê? Porque se ele elevar a sua renda, ele vai estar dando um choque na economia, fazendo com que os preços voltem a se elevar. O que vai ativar a indexação, de tal forma que a indexação vai voltar a tudo, todos os agentes vão passar a indexar os seus preços. O desafio do plano real era este. Três desafios, então. Acabar com a defasagem entre os agentes no reajuste de preços, acabar com a memória inflacionária e evitar que os agentes conseguissem reajustar os seus preços, dando um choque na economia. Portanto, o que nós temos aqui? E claro, acabar com a própria inércia, acabar com os indexadores. Para isso, o que o governo fez? A concorrência externa, ela ajuda a acabar com o choque. A abertura econômica, ela é eficiente nesse sentido. Outra política importante que o governo adotou, desestatização. A desestatização, ela foi muito importante. Por quê? Porque ao longo de toda a década de 90, o governo fez todo um programa, diferentes programas de privatização de empresas estatais.
essa política de desestatização iniciada no governo Collor contribuiu significativamente para a redução no problema de déficit do governo. Aqui, se o governo ele é deficitário, o gasto menos a tributação é maior do que zero, isso se deve, entre outros fatores, à presença de muitas empresas estatais que eram ineficientes. Claro, o que é importante salientar? Assim como existiam empresas estatais que eram ineficientes e foram privatizadas, também existiram muitas empresas estatais que eram eficientes e que foram privatizadas. Mas fato é que essa estatização reduziu o problema de déficit fiscal e possibilitou uma fonte extra de renda, de recursos para o governo, ajudando ele a acumular uma reserva de recursos necessária para enfrentar, para que o próprio, porque necessária para que o governo não apresentasse déficit. Por quê? Porque se o governo apresentasse déficit, ele mesmo estaria dando um choque na economia. Então vejam, este é o grande desafio, não é simplesmente estabilizar a economia. Vejam aqui, imaginemos o seguinte, o governo aqui neste período, ele estabiliza a economia, no período zero aqui. A economia caminha feliz da vida até que ocorre um choque. O problema é que esse choque ele vai trazer a todos os mecanismos de indexação, todos os agentes vão passar a indexar os seus preços, o que vai fazer com que a inflação volte a toda. Então, o grande desafio do governo, uma vez estabilizada a economia, é evitar que ocorram novos choques. Conforme nós vamos ver na sequência, essa luta do governo para evitar a ocorrência de novos choques assume tons dramáticos, que implica em penalização da economia brasileira. Na segunda metade da década de 90. Ou seja, o governo ele buscou, através de todos os meios possíveis, evitar a ocorrência de choques, o que inexoravelmente conduziu para um cenário de penalização da economia. Consequência: o Plano Real ele conseguiu estabilizar a economia, mas às custas do crescimento econômico, resultou em elevadas taxas de desemprego e vulnerabilidade externa, além de endividamento, aumento na dívida pública. Então veja, se nós somarmos os efeitos positivos e negativos, o fato do Plano Real ter conseguido acabar com a inflação já justifica este plano. No entanto, é sempre necessário enfatizar que este plano, que a sua consecução, teve diversos efeitos que foram deletérios à economia. Efeitos estes que nós vamos ver de forma mais cuidadosa mais à frente. Então, o governo Fernando Henrique, na verdade Fernando Henrique, como ministro do governo Itamar Franco, ele pegou e foi aos poucos construindo uma equipe pesada de economistas que foram responsáveis por implementar o plano. E vejam, um ponto importante: os aprendizados obtidos com os planos anteriores, eles foram de suma relevância para que o Plano Real desse certo. Por quê? Porque o Plano Real ele atacou o caráter inercial da inflação. Vamos lembrar daqui. Ele atacou o fato da inflação atual.
Então veja, aqui nós temos a inflação atual. A inflação no período T é igual à inflação no período T-1 mais um choque. Nós podemos tranquilamente representar a inflação através dessa fórmula e considerarmos que existe uma variável θ que demarca a memória inflacionária. Ou seja, o quanto que os agentes lembram da inflação passada. Em condições normais, nós podemos considerar que θ é igual a 1, de tal forma que a equação colapsa nessa equação. Então vejam o que nós temos aqui. Nós estamos nós estamos afirmando que a inflação no período atual depende do quanto que os agentes se lembram da inflação passada, mais de um choque. Este é o caráter inercial da inflação. Então vejam, se o choque for igual a zero, se não ocorrer nenhum choque nessa economia, a inflação não vai ser zero. Se os agentes se lembram perfeitamente da inflação passada, de tal forma que o θ é igual a 1, então a inflação ela vai persistir, a inflação vai ser exatamente igual à inflação passada. Então, o primeiro grande desafio do governo é combater o caráter inercial da inflação. O segundo desafio, o segundo cuidado que precisa ser tomado, ação gradualista. Não deve ser um plano de surpresa, ele deve ser previamente planejado, as expectativas dos agentes devem ser ancoradas. Deve ser uma substituição gradual da moeda. Os próprios agentes, eles devem desejar e promover a realização dessa estabilização. Não deve ser uma camisa de força, não deve ser feito de forma forçada pelo governo. Por quê? Porque se o governo tentar forçar um plano, isso implica que os agentes dessa economia, eles vão ficar insatisfeitos e vão tentar bolar o plano. Então o desafio do governo é justamente ancorar as expectativas e fazer com que os próprios agentes desejem e promovam a estabilização da economia. Outro aprendizado importante, não adianta tentar estabilizar a economia e o próprio governo ficar dando choques na economia. Ou seja, o que nós estamos falando? Política fiscal e política monetária contracionistas. Então, a política fiscal e a política monetária devem ser contracionistas. O câmbio, previamente desvalorizado. Bom, neste caso foi valorizado para evitar a inflação, justamente por causa que agora existia a possibilidade de contar com recursos externos, mas fato é que o câmbio ele não pode ser desvalorizado. Então vejam, uma vez que a economia tenha sido estabilizada, o câmbio ele deve ser mantido por um período suficientemente longo de tempo sem uma maxi desvalorização. Por quê? Porque se o câmbio for desvalorizado, o preço dos produtos importados dispara, isso provoca um choque sobre a economia que faz a inflação voltar. E claro, todos os desequilíbrios, o déficit fiscal do governo deve ser eliminado. O governo ele não deve conferir ganhos reais para os trabalhadores em termos de salários. Ele não deve fazer isso. Por quê? Porque a própria estabilização da moeda,
Ao evitar que a renda dos agentes se reduza, ela vai resultar em um aumento na renda real dos agentes. De tal forma que o governo, na verdade, ele tem que adotar políticas que busquem enxugar a demanda. Do contrário, o próprio aumento de renda dos agentes vai provocar um choque na economia, fazendo com que a inflação volte. Então, conforme eu falei, o contexto exterior é extremamente favorável, foi o que possibilitou a adoção do Plano Real. Desde o começo da década, o governo já estava acumulando reservas internacionais, as exportações brasileiras foram elevadas nos primeiros anos da década de 90, possibilitando que o governo acumulasse um volume suficientemente grande de moedas. E além disso, ainda existia a possibilidade de financiamento externo. Bom, na próxima aula nós damos continuidade.